Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 19 de Mateus. Perdão, no capítulo 4, versículo 19 de Mateus. Amém? Irmãos, dia desse, foi ontem, ou anteontem, alguém aqui me falou: pastor, vamos trazer o grupo Logos. Aí, quem não conhece o grupo Logos, é um grupo maravilhoso, dos anos 80, 90 e até agora, ainda estou louvando. E quando Deus me trouxe essa mensagem hoje, eu lembrei de um louvor que fala que quando nós lembramos, ou quem se lembra, quando o Senhor nos separou, nos tirou do meio de, muitas vezes, até da nossa própria família, para nos dar uma nova história. E nos colocou em nossos corações uma paixão por almas, uma paixão por vidas, e isso é que nos move. De manhã nós falamos na Escola Bíblica Dominical, e vai aí um alerta para você que não frequenta a escola: se você não trabalha, por que não estar aqui? Eu não acredito que por causa de 2 horas que você vai estar aqui na igreja, a sua semana vai ser prejudicada. Se isso acontecer com você, meu irmão, eu estou com um grande problema, eu estou servindo um Deus errado. Eu duvido que, se você que mesmo tendo um domingo só vai vir te tirar 2 horinhas para louvar a Deus, buscar a Deus de manhã, para aprender a palavra, se isso vai prejudicar a sua semana. Não vai. Não vai. Mas a questão é o seguinte: quando você foi chamado por Deus, você lembra quando Deus te chamou? Como você estava? Pastor, eu estava no lamaçal. Eu estava igual aqueles porcos no lixo. A minha vida, pastor, era uma coisa tão terrível que eu nem gosto de lembrar. Mas, às vezes, Deus tem que nos lembrar de onde Ele nos tirou, para que nós possamos valorizar o que temos hoje e quem somos hoje. E a Bíblia mesmo fala que Satanás, ele é sujo, ele é imundo, mas ele gosta de coisas limpas para poder sujar, sabe? Sabe aquele ser que ele é podre, sujo, imundo, fétido, mas ele sente alegria e prazer em entrar num lugar limpinho, cheiroso, para sujar e lamear. A Bíblia fala que quando alguém que conhece a Cristo abandona a fé, sai da presença dele, Satanás ele vem com mais espíritos do que antes. Por quê? Porque ele encontra a casa limpa, adornada. Porque o Espírito Santo, além de ser extremamente educado, ele limpa o nosso coração. E a ideia de ser servo de Deus, de ser um cristão, é isso. Nós estamos em constante crescimento espiritual. Por isso que a Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento de Deus. Se eu sou um homem de Deus, eu tenho que entender o seguinte: ontem eu era de um jeito, hoje eu preciso estar melhor diante de Deus. E quando Deus te chamou, eu quero exatamente compartilhar com você esse texto em Mateus capítulo 4, no verso 19. Se você puder se colocar de pé para lermos juntos, será uma bênção. Amém? Mateus 4, versículo 19. Quem achou disso? Vamos ler o 17? Começar pelo 17, que é bem relevante. O 17 vai dar a orientação geral do texto, do fragmento desse texto. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de... Então eles deixaram imediatamente as suas redes e o... Senhor, quero te agradecer em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que tu tens feito, por tudo que tu tens falado, pela maneira como tu ages, pela maneira como tu trabalha. Eu quero declarar a total dependência de ti. Dependemos completamente de ti, Senhor. Isso é para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Neste momento, tira toda a dispersão, tudo que não provém de ti, tudo que possa atrapalhar, tudo que possa desviar a atenção, tudo que possa roubar a exclusividade da tua voz, da tua palavra. Nesta noite nós queremos nos colocar diante de ti para declarar a nossa total dependência. Senhor, erguemos um altar para ti. E o altar não é feito por mãos de homens. É o nosso coração que é colocado como teu altar. Habita em nós, age em nós, fale por nós, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Amém. Olha que cena curiosa. Está lá um grupo de pessoas pescando e vem um homem caminhando. Muito evidentemente à margem, está andando. Ele olha assim, fica observando. Claro que Jesus estava olhando o que ele estava fazendo. Claro que Jesus parou e ficou olhando para ele assim. Talvez olhando a habilidade com que eles mexiam na rede. Talvez olhando a preocupação com que eles tinham com o resultado daquilo ali. Talvez observando como eles se preocupavam com o tempo, com as ondas, com as águas, com a temperatura. Não sei. A Bíblia não dá essa percepção tão profunda sobre o fato, sobre a situação em si. Mas eu sei de uma coisa: Jesus Cristo naquele momento estava buscando pessoas para que ele pudesse tratar e cuidar e ir após ele. As pessoas falam: eu encontrei Jesus. Não, eu não encontrei Jesus. Jesus me encontrou primeiro. Amém? Amém? É claro que nós falamos de maneira até espontânea: encontrei Jesus. Porque, na verdade, nós estávamos perdidos do caminho e nós encontramos Jesus. Mas, se nós analisarmos bem, Jesus nos chamou, nos encontrou primeiro, nos chamou primeiro, deu o primeiro passo para Jesus. Não, o primeiro ele já deu na cruz. Tudo que falar de Jesus, ele fez o que foi o primeiro. Por isso que a Bíblia fala: ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele é o início e o encerramento de tudo. Tudo começa nele, tudo termina nele. Tudo se inicia nele, tudo termina nele. Acabou. E a Bíblia fala, se você ler comigo, eu quero que você não feche a sua Bíblia, porque a Bíblia é para ser lida. Amém? E olha a dinâmica. Daí por diante, depois de Jesus ter passado por algumas coisas importantes no ministério dele, Jesus começa a pregar e a dizer: isso aqui é uma coisa que de manhã nós falamos isso. Hoje a lição foi sobre céu. E as pessoas estão esquecendo de pregar nos cultos que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. As pessoas estão esquecendo de pregar que quem não tiver vida no altar vai ficar. As pessoas estão esquecendo de dizer que quem for carnal não vai para o céu. Os púlpitos estão pregando a mensagem que as pessoas estão sendo afagadas de seu ego, mas não estão sendo confrontadas no seu pecado. E ninguém é melhor de Jesus para fazer isso. E a palavra de Cristo, ela tinha muita dinâmica de João Batista, com aquele amor todo que você conhece, que lhe é peculiar. Raça de víboras, arrependei-vos! O grande problema nosso é que nós lemos o Evangelho da graça. E por causa dessa graça que nos é dada, a gente acha que pode fazer tudo o que tem direito e que não pode. O próprio apóstolo fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Eu tenho que ter cuidado
Quando ele fala tudo é lícito, ele está dizendo o seguinte: eu posso fazer tudo. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Pode ir, pode ficar, pode voltar, pode andar, pode correr, pode chorar, pode gritar, pode pular, pode ficar mudo. Mas certamente tudo que fizermos aqui teremos consequências dos nossos atos. O que você faz aqui, você vai colher. Com certeza. Não tem outra vida para você colher o que você fez aqui. Não tem reencarnação para você achar que há pessoas que têm essa visão de que a reencarnação é uma forma de melhorar. Não é não. A Bíblia fala que cabe ao homem morrer uma só vez, e acabou. E nesse momento Cristo vem gritando: ó, vai se arrependendo, muda a sua vida, muda a sua história. Por quê? Porque está próximo o reino dos céus, o reino de Deus, o reino do Senhor. E Jesus continua falando, ele caminha, olha aqui comigo, caminha junto ao mar da Galileia. Ele vê Simão, ou Pedro e André. E o que ele estava fazendo? Ele estava lançando a rede ao mar. Ele estava em seu ofício. Por quê? Porque ele estava fazendo aquilo que era próprio deles fazerem, que era lançar redes ao mar. Por quê? Porque um pescador não faz outra coisa senão lançar rede ao mar e pescar. Trabalho difícil. Se você olhar a pele de um pescador, de um modo geral, um homem que está pescando ao mar de 50 anos, olha, e você botar duas pessoas, uma pessoa de 50, que não é pescador, uma pessoa de 30, parece que tem a mesma idade, talvez aquele de 30 seja até mais velho. É por causa do sol, por causa de tudo aquilo que ele vive naquela situação. E aquelas pessoas já tinham um trabalho árduo, não tinha boa vida, não era fácil. Ou seja, Jesus não chamou quem não tinha nada para fazer. Jesus não chamou de um preguiçoso que ficava dormindo o dia inteiro. Jesus não chamou alguém que não tinha nada para fazer e quis fazer quando o tempo sobrava. Isso joga por terra aquele papo de que eu não faço, eu não me empenho, eu não me firmo, eu não volto, eu não me envolvo porque eu não tenho tempo. O tempo é uma questão de prioridade, eu sempre falo isso. Você pode odiar a academia, eu também não gosto. Só em pensar eu fico cansado. Eu pensava que deu um cansaço, deu uma beleza, meu Deus, de peso, Jesus. Olha, o garoto está precisando. Agora, se o médico fala: meu filho, se você não arrumar uma academia para fazer pelo menos 3 vezes por semana, você vai ter um colapso cardíaco e vai morrer em 6 meses. Irmão, não vai ter um aqui dentro, em sã consciência, que não vá arrumar um tempinho para ir para a academia. Para quê? Porque vai pensar na família, vai pensar nos filhos, vai pensar no cônjuge, vai pensar nas pessoas que ama e não vai querer ir embora dessa maneira. Tempo é prioridade. Então, ou seja, já começa a jogar por terra aquele mito de que eu preciso de tempo, porque se eu tivesse tempo eu estava na igreja, se eu tivesse tempo eu era obreiro, se eu tivesse tempo eu faria seminário, se eu tivesse tempo eu estava muito mais consagrado, se eu tivesse tempo eu estava toda a consagração aqui da terça-feira, se eu tivesse tempo eu estaria todos os dias aqui. Meu irmão, vai ficar com essa desculpa, vamos ficar com essa desculpa até quando? Jesus chama a gente ocupada para segui-lo. Jesus chamou gente que estava trabalhando. Existe uma frase, você deve conhecer isso, no mundo corporativo. O que é? Nunca chame para te ajudar na empresa alguém que não tem nada para fazer. Você tem duas pessoas uma extremamente enrolada no ponto de vista de trabalho, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, está cheio de coisa para fazer, e tem o outro lá que está desocupado, que não faz nada, que não tem nada para fazer, está lá sentado à mesa, com uma canetinha, escrevendo alguma coisa, rabiscando alguma coisa. Quem você vai pedir? Ao que está desocupado? Não. Você vai naquele que está ocupado. Sabe por quê? Porque ele sabe o que fazer. E ele só está ocupado porque ele está conseguindo dar conta daquilo que recebe. Jesus vai e chama, vou chamar essa turma. Vocês dois. Aí ele fala assim:
Ó, vem comigo. Talvez eles falem, o diálogo é meio, muitas da vezes subjetivo, do ponto de vista do entendimento aqui da Bíblia. Talvez tenha falado, mas olha, nós somos pescadores, a gente não tem muito bem esse negócio de pregar reino de Deus, de coisa nova, de boas novas, evangelho. Eu mal sei falar. Imagina Pedro pregando. Pedro, o perfil de Pedro antes de Jesus, antes de se converter verdadeiramente, que aparentemente só acontece depois da cruz. Pedro andava com Jesus, mas só conheceu quem ele realmente era quando Jesus morre e ressuscita. Você imagina Pedro pregando, quer aceitar Jesus? Aceita logo! Pedro que arruma o pescoço, camarada, não ia aceitar Jesus de qualquer forma, aceita logo! Jesus fala, olha, vem que eu vou fazer você pescadores de homens. Significa o seguinte, um dia Jesus nos encontrou no meio do caminho, largado, sem perspectiva, abandonado, sozinho, chorando, choroso, e nos escolheu para fazer uma grande obra, porque não fomos chamados para vivermos sem anunciar a palavra do Senhor. Nenhum de nós recebeu o dom de esquentar banco. Qual o seu dom? Qual o seu dom? Qual o seu chamado na igreja? Não, meu chamado é muito nobre. Qual é? Esquentar o banco. Todos que estão aqui, você pode não ter encontrado o seu chamado ainda, mas todos que estão aqui, sem nenhuma exceção, temos os chamados de Deus, porque quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para potencializar em nós o melhor que podemos dar para Ele. Aqueles dois homens eram pescadores. Deus fala o seguinte: vou fazer você pescadores, mas de uma potencialização muito maior. Eu vou fazer você pescador de homens. Quem estava desocupado, que estava falando o seguinte: estou muito ocupado. Então eles, olha, aqui que é a chave de tudo. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O que eles faziam de melhor? Qual era a profissão deles? Mexer com rede. O que eles faziam? Qual era o dom? Pescar. A rede representava a pesca, a profissão, o chamado humano que eles tinham. E de uma hora para outra, eles abrem mão disso e falam: vou servir a Jesus. Vou entregar a minha vida a Ele, não vou olhar para trás, não vou pensar na dificuldade, não vou olhar a adversidade e vou me entregar a Ele. O que que faz? Imediatamente o seguir. Jesus nos chamou há muito tempo. Jesus chamou cada um de nós aqui em algum momento da nossa vida, seja lá 20 anos, 30 anos, 50 anos, 1 ano, 6 meses, não sei há quanto tempo Jesus fez com você o que fez com Pedro. Eu não sei há quanto tempo Ele fez com você o que fez com seus discípulos, mas eu sei de uma coisa: Ele não fica satisfeito com aquele que para no meio do caminho. Jesus nos chamou para caminhar. Jesus nos chamou para uma vida de excelência na caminhada. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia rapidamente, caso o tempo. Lucas 9. Jesus chega com um jovem, esse jovem envolvido pela emoção. Irmãos, nós temos que ter cuidado, porque caminhada com Cristo não está relacionada a emocionalismo. Ah, eu estou caminhando com Cristo porque eu fui numa igreja legal, olha, tinha luz até no banheiro. Tem lugar que é assim, né? Até no mictório tem luzinha assim. Uma vez fui na igreja, tinha ar-condicionado no banheiro. Falei: opa, coisa boa aqui. Se eu pudesse, botava aqui também, tá? Não estou falando disso não. Às vezes nós nos iludimos com aquilo que nos faz.
admirar. E às vezes a gente arruma desculpa para muita coisa. E a Bíblia fala que esse jovem, essa pessoa, ela fica admirada não com Jesus, mas sim o que representava andar com Jesus. Olha só o problema. Ele não ficou envolvido com a pessoa de Jesus, mas sim com todo o movimento que andar com Jesus propiciava. Às vezes, eu não estou muito interessado naquilo que é a pessoa de Jesus, mas sim o que está envolvido naquele ambiente. Vejamos aqui, Lucas 9, 59. Quem achou diz? Quem achou? Esse povo só pode frequentar a escola bíblica para achar rapidinho assim. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os teus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aquele jovem estava interessado em coisas que ele já não podia fazer mais nada. E às vezes nós estamos lutando contra a vontade de Jesus, de Deus na nossa vida, por coisas que nós não temos mais o controle sobre ela. Jesus queria pregar com isso o desamor, a falta de honra a um ente querido que se foi. Não, ele não estava falando isso. Jesus está falando que morreu, esquece, não é isso também. Mas Jesus estava dizendo para a gente que existem coisas que não adianta mais tentarmos interferir, que não adianta mais agirmos, que não adianta mais, porque não vai resolver. Existem coisas que você mesmo, diante do discernimento do Espírito Santo, você vai perceber: bem, já aconteceu, já ocorreu, agora eu não vou conseguir mudar, eu não vou conseguir retroceder, eu não vou conseguir retroagir, eu vou fazer o que interessa, que é entregar na mão de Deus, entregar meu caminho, seguir o caminho dele, e o mais ele fará na minha vida. Era isso que ele estava falando. Aquele jovem não iria mudar nada na vida daquele jovem, daquele pai, porque o pai não tinha morrido. E o mais importante do que buscar coisas mortas no passado, tentar mudar coisas que já morreram no passado, é você cuidar do seu futuro no presente, estando com Jesus. Deixa de remoer o passado. Tem coisas que já morreram na nossa vida e a gente está ali fisgando, buscando, tentando pescar, tentando trazer de volta, tentando retroceder, fazendo coisas que não adiantam mais. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Deixe que as coisas que já foram embora, as coisas que já são desse mundo, que não tem mais jeito, isso acabou, não muda mais nada, acabou, não tem mais jeito. Eu não sei o seu chamado, eu sei o meu. Eu não estou falando de cargo, não estou falando de cargo na igreja, de função eclesiástica. Eu estou falando do meu lugar no reino de Deus. E cada um de nós tem o seu lugar no reino de Deus. Porque Deus pode não ter filhos prediletos, mas Ele certamente tem filhos mais chegados. Está aí a resposta, porque muitas vezes vemos pessoas mais e outras menos abençoadas. Será que Deus ama mais a irmã que vai testemunhar aqui do que você que está pedindo uma bênção numa porta financeira há X meses? Não, Ele não te ama mais do que ela ou vice-versa. Mas a questão é o que você estava fazendo para Deus olhar para você com misericórdia. Nada acontece sem a vontade de Deus prevalecer. Nada acontece sem a permissão dEle. E você não sabe, às vezes, o que está acontecendo na sua vida é Deus permitindo que aconteça, para que você possa dar testemunho
de que só Ele pode mudar as coisas na sua vida. Qual é o seu chamado? Vai ficar correndo até quando? Imagina, Jesus se aproximando da gente e Pedro sabendo quem ele era. E deixa eu sair fora, vem esse homem de novo, meu Deus. Não aguento mais. Sabe que às vezes eu vejo crente assim, alguns crentes, já vem Jesus falando de novo comigo, tem tanta coisa para fazer. Jesus, dá um tempinho, dessa vez não vai dar. Ora, mas que vida é essa sua? Imagina, você na igreja o tempo todo, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, quantas almas você ganhou para Jesus? Já parou para pensar, irmão? Quantas almas você já ganhou para Jesus? E parece papo de gente que vem pregar em dia de culto de missões, que a tônica é essa. Quantas almas você ganhou? Mas isso é questão de sobrevivência. Abre comigo. Mateus. De novo, Mateus 22, versículo 14. Vou ser rápido e breve por causa do nosso horário. Eu fui embora. Diz assim, Mateus 22, versículo 14. Mateus 22, 14. Amém? Porque muitos são chamados, mas... Sabe o que é ser escolhido? É simplesmente aceitar o propósito que Deus tem na nossa vida. Ser escolhido é aceitar a escolha que Deus fez por você lá, desde a época em que Jesus Cristo morreu por nós. Isso não é uma confusão danada, esse negócio de eleição universal, eleição relativa. Meu irmão, uma coisa é certa, Jesus morreu por todos nós. Jesus morreu por todo mundo que está aqui e aceitou o seu chamado. Eu aceitei o chamado, então eu fui um dos escolhidos. Muitos são chamados. Deus chamou todo mundo, mas quantos foram escolhidos? O que é escolher? Aceitar o chamado. Você aceitou o chamado? Você está aqui. Você aceitou o chamado? Você está aqui. Como é que é o seu chamado? Deus nos chama mesmo quando nós ainda não entendemos quem Ele é. Tem gente que fala assim, eu não entendo muito bem, pastor. Eu estou na igreja, mas eu não entendo muito bem a maneira que Deus fala comigo. Eu queria entender. É muito simples. Deus é tão bom. Você sabe que a Bíblia é o único livro que o autor, quem escreveu, vai estar sempre do seu lado para te explicar o que está escrito nela. É o único livro que o autor vai estar do seu lado para te explicar o que é aquilo. Então não tem desculpa. Samuel, primeiro livro do profeta Samuel 3:10. Não vou esperar por causa do tempo. Diz assim: então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu, depois de ter chamado: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você pode não entender exatamente o que Deus está querendo com você. Você pode não entender exatamente o caminho que Deus quer que você trilhe. Mas você precisa perceber uma coisa: é Deus falando com você. Você pode entender exatamente, mas você tem que saber: é Deus que está falando ao meu coração. Isso é o princípio. Davi não foi chamado no trabalho. Davi foi chamado em casa. 1 Samuel também 16:13 fala assim, tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e naquele dia em diante o Espírito, esse é o texto mais forte da Bíblia, meu irmão. Entenda o que eu quero dizer. O mais triste é quando fala que o Senhor saiu da vida de Sansão. O Espírito de Deus saiu da vida de Sansão quando ele foi capturado. Não é quando Jesus morreu na cruz, Jesus passou por todo aquele processo, apesar de ser doloroso, mas eu digo do ponto de vista do resultado. Meu Deus, aquilo foi a nossa vitória. Ele sofreu por nós.
esse texto aqui fala, nota que similaridade, duas pessoas que Deus trabalhou de uma maneira única. Samuel, Deus falava com ele sem nem ele saber quem era Deus. E quando ele se coloca na posição, Deus se mostra para Samuel. Porque Samuel conhecia Deus e ouvia a voz de Deus, reconhecia a voz de Deus. Samuel vai e fala: vai, eu vou mandar você ungir uma pessoa. E essa pessoa, ela é especial. Essa pessoa, ela faz coisas. E a Bíblia fala que naquele momento que Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele vinha sobre o homem. Ele era colocado sobre a vida do homem. Não é como hoje, depois da graça, que ele habita no homem. Ele habita em nossos corações mediante a cruz de Cristo, mediante Cristo Jesus. E muitas vezes era representada a unção com óleo. Os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos. Até hoje nós temos o hábito de os obreiros, os sacerdotes, os oficiais da igreja, os pastores, são ungidos com óleo. O que, a exemplo, era uma representação da unção de Deus sobre a vida daquela pessoa. E naquele momento que Davi é ungido, e é isso que é importante aqui, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Irmão, quando você for chamado por Deus, repito, de repente quase parecido com Pedro, o Espírito do Senhor se apoderou da sua vida também. Daquele dia em diante, você não pertence mais a Satanás. Você não vive sob a égide do pecado. Você não é dominado por nada. Mas Jesus Cristo vive e habita no seu coração. Ele vive em você. Então, por isso, eu tenho que levantar minha cabeça. Eu tenho que agradecer a Deus cada minuto. Porque Ele me tirou da lamação do pecado. Porque Ele me resgatou. Ele me deu uma vida nova. Eu não tenho que ficar de cabeça baixa. Eu tenho que ficar entristecido. Eu tenho que entender que Deus que me chamou, esse mesmo que me chamou, é quem preparou algo grandioso para a minha vida. Porque Deus não chama ninguém para morrer na praia. Deus não chama ninguém para ficar envergonhado. Deus não chama ninguém para ser um derrotado. Deus não chama ninguém para viver prisioneiro. Aleluia. Recebe isso. Agora entenda, você não foi chamado para esquentar banco. Você não foi chamado para isso. Aproveite as oportunidades para fechar. Irmãos, tem momentos que nós precisamos correr atrás de Jesus. Entenda bem. Eu falei que Jesus nos achou. Amém? Mas tem situações na vida que a gente... Não tem criança que não se perde do pai e da mãe? Hã? Pai e mãe que tem esse desamor de repente se perder do filho por alguns minutos, fica desesperado. Pior é o coitadinho que se vê perdido. É que nenhuma criança que hoje é adulto vai lembrar da época que se perdeu. Eu me lembro uma vez que eu perdi minha carne de peixe no Niterói, eu era criança. Que desespero. Em geral, eu não lembro. Mas eu falava, meu Deus, e agora? Meu Deus. Eu pensava, sabe em quê? Pensava na minha casinha, no meu conforto, no carinho da minha mãe, no carinho de quem te ama. Quando nós nos perdemos do propósito, a primeira coisa que a gente lembra é das coisas boas que nós vivemos naquele primeiro estado que nós saímos. Quando o filho pródigo se desvia do caminho da casa do seu pai e ele vive de sabores, ele lembra do quê? Ele lembra do aconchego, do conforto, do carinho que ele tinha na casa do pai. Não queira sentir saudade desse ambiente que é estar na presença de Deus. Qual a solução? Busca Deus. Corre atrás de Jesus agora. Busca Jesus. Buscar a Deus enquanto se pode achar.
Invocar o seu nome enquanto ele está perto. E aí abre comigo aqui no versículo 5, fala de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu se apresentou para ser chamado. Quem procura Jesus acha. Zaqueu é o seguinte, ele era pequenininho, ele era de baixa estatura, aí ele vai e fala, bom, eu não vou ser visto aqui não. Eu tenho que dar um jeito de Jesus me ver, porque certamente se ele me ver, ele vai me chamar. Se faça. Isso parece uma coisa esquisita? Parece que Jesus não te vê. Ah, pastor, mas Jesus não vai ver, não? Olha, Jesus é Deus, ele vê em qualquer lugar, qualquer situação. Mas é uma situação seguinte, é a mesma questão, por exemplo, pastor, por que eu tenho que falar o que eu estou vivendo? Por que eu tenho que orar se Jesus sabe tudo? Porque Jesus quer ouvir você conversar com ele. É igual aquele cego, Bartimeu, grita. Jesus não era surdo. E como começou a gritar? Porque ele tinha que se fazer ouvido. Ele tinha que impactar Jesus para mostrar que ele não era mais um na multidão. Que por mais que Jesus o conhecesse, e você vai ver isso na Bíblia, todas as pessoas que receberam algo de Jesus, eles se sobressaíram da multidão. Não se acomode na multidão. Não fique achando que tá ruim para todo mundo, tá isso, tá aquilo, eu sou mais um. Não, você não é mais um, você é um escolhido por Deus. Você é um chamado por Deus. Você é um que pode fazer a diferença diante de Deus. E a Bíblia fala que Zaqueu, ele tinha certeza absoluta que se ele fizesse presente diante de Deus, Jesus iria abençoá-lo. Sabe o que é isso? Venha e se faça presente diante de Deus. Vem para a oração, vem para a consagração, vem para jejuar, vem clamar, vem buscar. Faça-se presente diante de Deus para ele abençoar a sua vida e mudar a sua história. Está na Bíblia, não estou falando nada. O que muda se você não vir? Não muda nada. Para a igreja não muda nada, para o pastor não muda nada, para o irmão não muda nada, para você muda. É mais um dia que você tem que ser abençoado naquilo que potencialmente poderia ser na sua vida. Quando Jesus, versículo 5, chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus, olha só, qual a possibilidade no meio de uma multidão, alguém olhar exatamente onde o outro estava, lá naquela árvore subida, no arbusto? Era mínimo. Mas Jesus sabia que naquela hora, naquele lugar, naquele momento, alguém subiria ali e olharia para Jesus, buscando misericórdia, suplicando por uma intervenção divina. Olha para Jesus nessa noite, meu irmão, e suplica para Ele por uma intervenção divina, porque dessa forma Deus vai fazer milagre, não porque eu estou pregando, mas olha para Jesus, e disse-lhe, olhando para cima, disse, Zaqueu, corre, desce logo, vem para cá. Como quem diz assim, vem depressa. Ou seja, já vi você, pode sair daí. Sai, não precisa fazer mais nada, já te enxerguei. Eu já entendi o que você precisa. Eu já sei o que você precisa. Eu sei antes de você ter subido nessa árvore, que você estaria aí, o que você precisava, o que você necessita, o esforço que você fez. Eu conheço tudo, meu filho. Agora eu te dou uma boa notícia. Tudo isso que você passou não vai ficar para trás. Vem ficar comigo. E a Bíblia fala o seguinte, desce depressa, porque me convém hoje ficar lá no shopping Partage, em São Gonçalo com você. Não. Me convém ficar no Pátio Alcântara. Não. Foi São Conrado, fecha o mão. Não, nem isso. E deixa eu sugerir para os irmãos aqui, na classe de escola dominical, irmãos, vamos aproveitar, fazer uma classe externa. O pessoal tem para o Rio, para parte da cidade. Falei, não, vamos fazer aqui São Gonçalo. Aí os irmãos, poxa, pastor, São Gonçalo, ponto turístico de São Gonçalo, Praia das Pedrinhas, Praia da Luz, né? Já entra assim lá, mão levantada, ó, né? Irmãos, sabe o que aconteceu aqui?
Jesus falou o seguinte, ó, Zaqueu, eu sei o seu problema, eu sei que você está passando, eu sei que você está cheio de problema em casa, na sua família, e eu vou direto no que você precisa. Eu vou para a tua casa, porque é lá que eu preciso fazer um milagre. Deus sabe exatamente o lugar que Ele tem que agir na nossa vida. Se apresenta para Jesus, se apresenta para Ele, mostra-se para Ele, mostra que você está empenhado em fazer a sua parte, porque Ele vai fazer a dele. Aleluia. Se apresenta. É na tua família que é o problema? Jesus vai visitar o seu lar. É na tua área financeira? Jesus vai abrir a porta que lhe falta. É na sua área emocional? Jesus vai tratar o seu coração. É alguma coisa na área espiritual? Jesus vai curar você, porque Ele sabe exatamente o lugar que Ele tem que pousar na sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, se é na tua casa, se é no seu lar, se é na sua vida profissional, se a sua vida sentimental está um problema seríssimo, se a sua vida emocional está em frangalhos, se você está desanimado até de sair de casa para comprar um pão, se você não tem ânimo nem para dar parte do Senhor para ninguém, se quando alguém ri para você, você tem vontade de responder, rindo de quê? Eu não tenho motivo para rir, minha vida é uma monotonia só, minha vida é um ataque diário de problemas atrás do outro. Mas eu digo para você, Jesus sabe o problema que Ele precisa tratar em você. Vem, eu vou para a tua casa. Hoje é necessário que eu vá para a tua casa, porque é lá que você precisa de um milagre. Irmão, Jesus podia ter falado para Zaqueu, perdoados estão os teus pecados, sim ou não? Sim. Mas não era essa a tônica. Ele podia ter feito tantas coisas. E tem mais. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Quando Jesus chegou àquele lugar para cima, diz Zaqueu, desce depressa para me comer e ficar na tua casa hoje. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Recebe Jesus com alegria na sua vida? É sério. Quando eu falo receber Jesus, é viver aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Está na hora, meu irmão, de a gente parar de ver só o milagre de Deus na vida dos outros e contar testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Não é para poder se mostrar, não, meu irmão. É para poder a gente declarar os milagres que Deus fez na nossa vida para estimular outros irmãos. Quando foi que Jesus te chamou? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Ele hoje viu você, está tratando você e vai no lugar que você mais necessita que Ele trabalhe. Eu quero orar por você. Irmão, eu preciso que você tenha total atenção nesse momento. O que vai ser feito nos próximos minutos pode mudar a história de vida de uma família inteira. Eu quero orar por você, por aqueles que estão com causas, com problemas que aos olhos humanos extremamente difíceis de resolver. Eu quero orar por você. Glória a Deus, aleluia. Domingo passado eu orava e falava, eu quero ver em nome de Jesus as pessoas que estão aqui embaixo estarem aqui em cima testemunhando o milagre que Deus fez. E hoje, daqui a pouquinho, vai ter uma pessoa que vai testemunhar, porque ela estava aqui domingo, hoje ela está aqui contando o milagre. É o seu problema. É porta de emprego, é enfermidade, é cura espiritual, é cura emocional, é cura da alma. É uma depressão que está batendo, está insistindo em dominar você e você não sabe mais o que fazer. Eu não sei. Mas eu sei Glória a Deus. que para Deus não há impossível. Ah, não. Para Deus não há impossível. Não tenha vergonha de pedir ajuda a Deus. Não tenha vergonha de pedir socorro. Aquele cego não tinha nada mais o que fazer. A única coisa que lhe restou foi pedir: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sim. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Eu quero pedir para os irmãos, os pastores,
a diaconisa Luciana, a Patrícia, nos ajudar aqui impondo as mãos sobre esses irmãos, por favor. Nós vamos orar brevemente. Mas esquece que eu estou orando, meu irmão, em nome de Jesus. O milagre começa quando eu entendo que é pela fé e não por causa do homem que eu sou abençoado. Bota a tua fé em prática. Bota a tua fé em prática. Coloca a tua fé em prática. Jesus não te chamou para você ficar perdido na caminhada, não. Bota a tua fé em prática. Fala, Senhor, em nome de Jesus, eu acredito em nome de Jesus, ó Deus, que as portas se abrirão, que o milagre acontecerá. Eu creio em milagre. Fala isso com Jesus. Vamos começar a orar. Amém? Pai querido, ó Pai amado, neste momento, eu quero apresentar teus filhos e filhas que clamam a Ti simplesmente por milagre, simplesmente por transformação de vidas, por restauração de vidas, seja na área do casamento, seja na área sentimental, seja onde for. Eu quero clamar a Ti neste momento. Abre porta, fecha a boca do leão, faça o milagre acontecer. Toda palavra de maldição, tudo que possa estar travando, vá caindo por terra agora, neste momento, em nome de Jesus. Eu quero declarar agora, Pai, restauração, a volta da harmonia para os lares. Eu quero declarar agora, em nome de Jesus, portas sendo abertas, depressão sendo curada, doenças do corpo sendo tratadas, em que os médicos miraculosamente vão ver aquilo ou não vão entender. Senhor, eu quero te apresentar cada um que aqui está e profetizar que quem está aqui embaixo em pouco tempo estará aqui testemunhando. Eu quero também declarar, ó Deus, que pela fé dos teus filhos, pela fé que nós temos em Ti, vai ter que fazer fila para as pessoas contarem milagres que têm recebido. Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te louvar e te engrandecer para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Não tenha medo, não tenha receio. Quem te chamou, garante pela sua caminhada. Amém? Não tenha medo.